Hoje eu quero te trazer cerca de 5 técnicas saudáveis que toda mulher acima de 30 anos deve fazer se deseja emagrecer mais rápido, sabe? Acelerar o processo de emagrecimento. Muitas dessas técnicas você vai entender que talvez você esteja colocando em prática de forma errada. Por isso que eu estou aqui para te orientar da melhor forma e acelerar esse metabolismo. Quer saber mais? Fique aqui até o final. Bem, muito provavelmente você já sabe que se você é mulher, você tem um ciclo de 28 dias ou de 32 dias, um ciclo menstrual. E é verdade que cada fase desse ciclo ela é regida por um aumento de um hormônio e a queda de outro hormônio que vai influenciar em vários sinais e sintomas que você tem a cada semana. Muito provavelmente você já sentiu uma semana que estava com muita energia, conseguiu treinar muito bem, conseguiu se alimentar certinho ali de acordo com o que você estipulou para a semana. Mas tem outras semanas que você não está com tanta energia assim, você não quer interagir tanto, você está mais cansada, você não consegue treinar como você treinou na semana anterior. E isso tudo acontece graças a essas oscilações hormonais por causa desse ciclo da mulher. O que nós temos que levar em consideração é que quando não olhamos para o ciclo da mulher, quando o objetivo é emagrecimento e respeitamos isso utilizando algumas técnicas, fica muito mais difícil conseguir chegar ao resultado de emagrecimento que você tanto deseja. Por quê? Porque nós devemos levar em consideração que nós somos cíclicas, completamente diferente dos homens, que tem ali um ciclo de 24 horas. A maioria dos estudos científicos de estratégias nutricionais, até mesmo jejum intermitente, são feitos em homens ou em mulheres que já estão na menopausa, não tem esse ciclo hormonal. Por isso que os benefícios são infinitos. Bem, para você, talvez o jejum, já entrando aqui nesse assunto, faça sentido, mas em determinadas fases do seu ciclo hormonal, do seu ciclo menstrual. Afinal, existem momentos que não faz o menor sentido você entrar com um jejum intermitente. Afinal, você vai gerar mais estresse para o seu corpo. Um corpo que está precisando ficar mais quietinho, que está precisando ter mais nutrientes. Afinal, digamos que na fase lútea, que é a fase que nós chamamos de TPM, na fase menstrual, é o momento onde nós temos mais desejo por consumir alimentos mais palatáveis e temos sim a necessidade de consumir mais carboidrato complexo. Nossa taxa metabólica basal durante essa fase lútea, ela tende a aumentar até mesmo para sustentar essa nossa necessidade de consumir carboidratos mais complexos ao longo desse período. Como que eu vou fazer um jejum intermitente dentro dessa fase lútea ou até mesmo da fase menstrual? Não faz sentido. Agora, se eu desejo olhar o jejum de uma maneira mais estratégica, de acordo com o meu metabolismo feminino, respeitando os meus hormônios, eu consigo colocar o jejum de uma maneira mais estratégica na fase ovulatória ou até mesmo na fase folicular. E obviamente não que todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não 24 horas em jejum, e sim 14 horas, 16 horas, tendo estratégias de acordo com o seu ciclo menstrual. Então o primeiro ponto aqui, se você deseja emagrecer, é não restringir demais a sua alimentação. O excesso de restrição, sem orientação, pode aumentar o seu cortisol. E o que nós não queremos dentro desse período é pico de cortisol. É fazer com que a nossa adrenal trabalhe muito. Então eu quero instabilizar isso para me ajudar nesse processo de emagrecimento. Porque se eu tenho muito pico de cortisol graças a uma extensa restrição calórica, eu vou também gerar uma resistência à insulina. Isso vai automaticamente implicar na minha dificuldade de conseguir evoluir na perda de gordura. Segundo tópico, qualidade do sono. Priorize a qualidade do sono. Às vezes a gente só foca em treino, em déficit calórico, mas a gente não leva em consideração alguns comportamentos que podem influenciar e muito na oscilação hormonal da mulher e que pode influenciar diretamente na dificuldade de conseguir evoluir. Às vezes não é sobre comida, e sim como é o seu comportamento diante da sua rotina de sono. Como que tá a qualidade do seu sono? Você tem conseguido priorizar isso? Que horas que você tem ido dormir? Qual é o horário o último horário da sua refeição, do dia? Você tem conseguido fazer ali o horário estipulado de 2 horas a 3 horas entre o jantar e dormir para o seu corpo conseguir fazer a digestão? Tem conseguido sair do telefone antes de deitar? Dar ali 30 minutinhos a 1 hora antes de deitar? Sai do telefone, sai da televisão.
fique mais conectada com você, talvez uma leitura, uma luz mais escura, mais amarelada, que seja mais aconchegante, para estimular a produção de melatonina. Eu gosto muito do magnésio bisglicinato, eu já falei dele aqui, cerca de 350 a 400 miligramas, 30 minutos antes de deitar. Também é super válido para que você consiga qualificar esse sono. É durante o sono que eu consigo produzir muitos hormônios responsáveis pela construção muscular, pelo processo de emagrecimento. É onde eu consigo também fazer o processo de detoxificação, que é eliminação do excesso de toxinas, eliminação do excesso de hormônios. Então é exatamente isso que eu quero dentro desse período do sono para me facilitar nesse processo de emagrecimento. Terceiro ponto, priorizar o consumo de proteína. Não esquecer dela. Então sempre, desde o começo do dia até o final do dia, proteína. Eu vejo com muita frequência pacientes colocando o consumo do carboidrato de forma isolada. Então, no período da tarde, eu tô com vontade de comer um docinho, eu como um chocolate, mesmo que seja 85%, 70%. Como então um biscoitinho, água e sal já é o suficiente, ou então um biscoitinho saudável já é o suficiente. E na realidade, quando eu não coloco proteína nisso, eu consumo só o carboidrato isolado, eu vou estimular demais a glicose e a insulina. Então gera um pico e queda. E diante de toda essa montanha russa, isso vai dificultando esse processo de emagrecimento. O que eu preciso, na verdade, é uma estabilidade da glicose e da insulina ao longo do seu dia, para que assim você consiga facilitar esse processo de emagrecimento, ter ali uma evolução nesse emagrecimento. E o quinto e último, como eu falei anteriormente, jejum. Utilize o jejum também de forma mais estratégica. Não precisa utilizar o jejum de 24 horas todos os dias, ou um dia sim e um dia não. Não. Você pode, na realidade, utilizar esse jejum mais no período da fase ovulatória, que é o momento onde o seu corpo ele está mais apto para fazer essas estratégias nutricionais e te facilitar nesse processo de emagrecimento junto com a estratégia. Não precisa ultrapassar 16 horas também, não é necessário. E eu gosto sempre de colocar o jejum intermitente para ser feito mais no período da noite, que é o momento onde o corpo ele desacelera realmente. E aí eu sempre priorizo o café da manhã. Então eu saio do jejum já no café da manhã, vou fazendo a minha alimentação e no final do dia eu adianto mais esse jantar para então fechar ali o final do dia com o jejum intermitente. Como eu falei, não deve ser feito todos os dias. No máximo ali, cerca de 2 vezes a 3 vezes na semana já é o suficiente dentro da sua fase ovulatória e também da sua fase folicular.